Oi, meus amores! Engravidei. E agora? Deve ser a pergunta que você está se fazendo agora. Ou decidi engravidar, doutora? Qual é o próximo passo? Então vem comigo que eu vou ajudar vocês. Gente, decidiu que vai engravidar ou descobriu que tá grávida? Vamos juntar a família. Pai deve ser o primeiro a saber depois de você, ou descobrirem juntos, se for o caso, né? Tem casos que você tá esperando há tanto tempo, tá tentando mesmo engravidar, né? A gente chama essas mamães que estão tentando engravidar de mamães tentantes, né? Ou se você já é gestante, ou se você tá querendo engravidar, isso vai ser muito importante para você, tá? Conta pro pai, conta pra família toda, comemorem, né? E vamos pro próximo passo, decidir quem vai ser o ginecologista que vai fazer o seu pré-natal, tá? É muito importante que você tenha confiança no seu ginecologista, pode ser aquele que já te acompanha ou aquele que vai fazer o parto de acordo com o que você prefere. É lei e é um direito da mãe poder escolher entre o parto normal e o parto cesárea, tá? O ideal é sempre a gente tentar o parto mais natural possível, ou parto normal, né? Eu não gosto muito desse nome parto humanizado, porque pra mim já é subentendido, sabe? Tipo, parto humanizado tem que ser humano mesmo, né? Mas enfim, é assim que a gente denomina. Você tem todo esse direito de escolher. Então é por isso que é importante você começar a conversar com o seu ginecologista logo no começo da gestação, porque tem profissionais que não fazem, inclusive eu conheço alguns que falam, olha só, vai querer parto muito cheio de frufrufru, procura outro colega que vai fazer isso porque eu não vou fazer, né? Enfim, não tem jeito certo ou errado, o jeito é aquele jeito que cada um defende, né? Cada um tem a sua técnica e tudo bem também. O importante é que você decida qual é o método que você quer ter esse bebê e fique à vontade com o seu profissional para você fazer do jeito que você quiser. Parto é uma coisa muito importante que a gente tem que idealizar, tá? Eu vou falar depois para vocês sobre o plano de parto, né? Que é realmente a idealização de como vai ser o seu parto. Isso mesmo, botar no papel, escrever como que você pensa que vai ser, mas mais pra frente eu vou falar disso pra vocês, tá? Já decidi qual vai ser o meu ginecologista, né? Já estamos conversando de como vai ser meu parto, se vai ser um parto normal, natural, vaginal, né? Que são as denominações do parto normal, ou se vai ser um parto cesárea agendado. A mulher tem direito de agendar o parto dela também, tá? Desde que esteja no tempo certo, né? A não ser que seja uma cesárea de emergência, aí a gente preza sempre pela vida da mãe e do bebê, né? Enfim, você decidiu o seu método, decidiu o seu ginecologista, vamos para as consultas de pré-natal. São 9 consultas de pré-natal, no mínimo, tá, gente? E 12 é a média bem bacana de números de consulta com pré-natal. Isso pode aumentar se você tiver alguma doença no meio da gestação, que pode acontecer, tá, gente? Infecções urinárias, a pressão alta durante a gestação, o diabetes gestacional, anemias. Então é muito importante você ter o seu ginecologista e fazer adequadamente as suas consultas de pré-natal, para que nenhum desses problemas venham interferir, tanto na sua saúde quanto na saúde no crescimento do seu bebê, tá? Gente, levem o pai com vocês. É muito importante a presença do pai durante o processo todo de gestação e tomadas de decisões. É muito emocionante você ver o pai participar, né? Nada mais gostoso que você tá ali vendo o coraçãozinho do seu bebê bater pela primeira vez no ultrassom. Olha só, imagina comigo. Saiu eu e meu esposo de casa, fomos pro ginecologista, né? Chegamos lá, deitamos na sala, uma sala geladinha de ultrassom, né? Aquela cama gelada. E aí você sente aquele gelzinho gelado na barriga pro seu ginecologista fazer aquele seu primeiro ultrassom. Vocês na expectativa, você segurando a mão do seu esposo, né? Sentindo toda aquela sensação de meu Deus, como vai ser, uma ansiedade, um misto de medo, ansiedade, um monte de emoções todas juntas, né? E aí ele acha o foco e acha o coraçãozinho. E aí você escuta aquele coraçãozinho batendo. Gente, não tem coisa mais linda e mais emocionante do mundo você ouvir o coraçãozinho do seu bebê pela primeira vez. Não deixem o pai de fora disso, tá? Se é um pai que é participativo, ou às vezes um pai que não é, mas que você permita que ele seja e converse com ele. A importância dele ser participativo, gente,
é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento desse bebê. Os pais que conversam com os bebês na barriguinha, a mãe que conversa, isso estimula muito o crescimento, até neurológico os estudos mostram, tá? Então vão ser bebês mais inteligentes e é muito emocionante porque é bebês muito seguros de si quando os pais conversam bastante. Olha só o que aconteceu hoje. Teve uma mãe que teve que ir para cesárea, infelizmente não conseguiu o parto normal, né? Tentou o trabalho de parto todo e não conseguiu fazer o parto normal, teve que ir para cesárea porque o bebê começou o coraçãozinho bater mais fraquinho, né? E aí foi para cesárea de emergência. Infelizmente, nesses tempos de Covid, a gente não tá podendo deixar o pai entrar no centro cirúrgico. Antes a gente deixava, né, ele participar. Mas, enfim, não estamos deixando agora por questões de segurança mesmo, né? E aí entrou na sala de parto, né? Aquela ansiedade da mãe, né, já com medo, porque ela idealizou todo aquele trabalho de parto e aí no meio do caminho teve a frustração e acontece, gente, tá? Acontece, as frustrações acontecem, por isso que é importante você ter uma equipe bacana e ter uma rede de apoio bacana, pois nós vamos falar o que é rede de apoio, tá? Só para sintetizar, rede de apoio nada mais é que a equipe e as pessoas que você escolheu e treinou para ajudar você e seu bebê, tá? E aí entrou na sala do centro cirúrgico, né? Todo mundo se paramentou e aí vive uma briga por conta desse ar-condicionado também, né? A gente tem uma temperatura adequada para esse bebê nascer e aí sempre o ginecologista só fala: olha, o pediatra chegou, né? Porque essa sala tá meio quente. Eu sempre chego e desligo o ar-condicionado, então é muito bacana você ter uma equipe coesa, a gente fica brincando assim. E aí sempre para deixar a mãe mais tranquila e menos ansiosa, né? A mãe pode escolher a música que ela quer ouvir, né? E isso também tá dentro de algumas coisas do plano de parto. Eu vou explicar para vocês mais pra frente como funciona isso daqui a pouquinho. E aí entramos, foi o parto. O bebê nasceu bem, a gente esperava até que não fosse nascer, porque o coraçãozinho tava batendo fraquinho, né? Então sempre aquela expectativa até o ginecologista tirar esse bebê, a gente vê ali nascer a cabecinha. Opa, nasceu e respirou. Ai, nada mais gostoso que ouvir um chorinho ou uma respiração do recém-nascido, né? Todo mundo se olha com aquela cara de feliz. É muito gostoso. E aí, a gente pegou esse bebê chorando e levou para perto da mãe. Gente, é muito incrível, porque esse bebê chorando, uma menina linda. E aí ela começou a fazer biquinho assim, quando a gente pôs ela junto com o rostinho da mãe assim, começou a fazer biquinho assim, parou de chorar, né, porque ouviu a voz da mãe e sentiu o cheiro da mãe. E é muito impressionante como é a ligação, o elo com a mãe e com o bebê, né. Aí, como se não bastasse isso, a gente saiu, fui lá mostrar pro pai, né, como eu falei, o pai não tá podendo entrar, fui lá mostrar o bebê pro pai. E aí ele todo emocionado, chorando, né? Ele, ai meu Deus, é minha filha, é a sua filha, eu posso tirar uma foto? Pode, ele tirou a foto com o bebê, né? Todo emocionado, já segurando o choro. Aí o bebê chorando, ele meio desesperado, tá tudo bem com ela, né? Não, tá sim. Aí ele falou, posso pôr a mão? Aí na hora que ele começou a falar com ela, filha, papai tá aqui, começou a pôr a mãozinha nela assim. Ela foi parando de chorar, fazendo biquinho de novo. E aí o pai que se derreteu, né? O bebê parou de chorar e o pai chorou. De tanta emoção de que aquele bebê correspondeu a uma fala que ele veio treinando durante todo o período de gestação. Então sim, os bebês reconhecem sim sons, reconhecem sim a voz e se acalmam com aquelas vozes que ele tá acostumado, foi acostumado durante a gestação, tá? Então olha que momento bacana, né? Que gostoso sentir isso, né? Então é muito bacana a presença do pai e para a criança é muito legal. Os estudos mostram que os bebês, eles se sentem mais seguros, né? E crescem muito mais saudável com desenvolvimento neuromotor. Que é isso, né? Vai engatinhar no tempo mais certo, mais adequado, vai andar, falar, vai ter todas as conexões neurológicas bem dentro dos padrões de normalidade, do que é normal para cada idade, né? Então, ele tende a ser um bebê mais dentro da normalidade para cima, tá? E nunca atrasado. É muito difícil um bebê que tem contato com o pai e com a mãe toda a gestação, que conversa com esse bebê, ter alguma limitação. Então, por isso que sim, é muito importante conversar com o seu bebê e escutar músicas com ele. Seu bebê já vai
se adequando até ao estilo musical que vocês gostam. Então isso é muito bacana. É por isso que é importante você ter a tua equipe de apoio, né? Porque pode acontecer algumas intercorrências e elas vão acontecer, né? Elas podem acontecer tanto com a mãe quanto com o bebê. Podem acontecer inúmeras coisas, né? Então por isso que eu sempre falo, o melhor momento de você se preparar para a maternidade, tanto para o trabalho de parto quanto a linda e longa jornada da maternidade, é agora, na hora da gestação, tá? É a hora que você vai ter a cabeça um pouco mais tranquila para lidar com todos os problemas que você vai enfrentar, com todas as dificuldades, tá? Com todos os obstáculos que é ser mãe, que é ser pai durante aí, principalmente esse período de recém-nascido, né? Durante o trabalho de parto, até pelo menos os 6 meses de vida do bebê, que dali pra frente é outro tipo de desenvolvimento, outra coisa, motivo para outro vídeo. O pai hoje é uma figura muito diferente do que era antigamente. Antigamente a gente acreditava que a mãe era mãe, é só ela que dava mamar, que trocava, que dava banho. Hoje não. Hoje é lindo de ver na maternidade, principalmente ali onde eu trabalho, os pais, eles são muito participativos, né? Então começam desde a gestação, ir nas consultas de pré-natal e vai nos cursos com as mães, aprendem, né? E aí aprendem a dar o banho. Então essa semana agora, umas 2 semanas, eu cheguei assim no berçário, tá o paizinho lá dando o banho no bebê. Ah, adorei, como eu amo o pai participativo. Porque isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê, tá, gente? Antigamente nem se estudava isso e hoje está tão participativo, tão mudado com esse novo papel do pai, o pai moderno, né? Que os estudos têm se aprimorado em relação a isso, né? Então, sim, é muito importante a participação do pai e do bebê. O pai tem sim que ajudar a mãe, tem sim que aprender a trocar fralda, pode ajudar sim na amamentação, eu vou ensinar vocês como, tá? Depois, pode sim ajudar na hora do soninho, né? É muito importante que essa família esteja muito coesa e preparada para o que vai enfrentar, tá? Olha só, para vocês entenderem. Quando você vai para um torneio de tênis, não é mais fácil você ir para uma final sabendo, ter treinado todas as técnicas para você chegar lá e saber como lidar com o seu adversário? Pois é. Isso é muito mais fácil que uma pessoa que não treinou nada vai para uma final de campeonato que uma que treinou. O que vocês acham, né? Tem mais lógica que aquela que treinou mais, aprendeu mais, estudou mais, vai saber muito melhor lidar com os problemas, né? E aquela que não estudou, que não lidou com aquilo, não vai conseguir lidar com esses problemas, né? Ou vai lidar de uma forma um pouco mais complexa, né? Com mais dificuldade, pode cometer muito mais erros que aquela pessoa que está preparada e esperando que possa acontecer algumas coisas, porque pode acontecer mesmo, tá, gente? E se acontecer, você tem que estar muito bem respaldado. Tá bom então, doutora, então eu fiz as consultas de pré-natal, tô estudando o meu tipo de parto ainda, logo no comecinho talvez não seja mais adequado, pode ser que você precise esperar sentir um pouquinho de dor para ver se vai dar conta, cada mulher tem um limiar de dor, umas suportam mais a dor e outras nem tanto, e outras se esforçam muito para ter o parto normal e vão além de seus limites, né? Ser mãe é ir muito além dos limites, mas também não se cobrar tanto, tá? Além do que vocês têm essa opção de fazer a cesárea, é um direito da mãe escolher entre um parto normal e um parto cesárea, tá? E ninguém pode tirar esse teu direito, tá bom? É claro que dentro das limitações corretas, né? É claro que se o seu bebê não tá bem, você tá tentando um trabalho de parto, tá em horas prolongadas de trabalho de parto, principalmente aquela mãe de primeira viagem pode chegar a 24 horas de trabalho de parto, né? E aí você tá exausto, o seu bebê começa a não ficar bem, mas mesmo assim você quer tentar, gente. Eu conheço histórias de crianças que nasceram muito mal, que tiveram inclusive paralisia cerebral por ficar tentando muito tempo trabalho de parto, porque idealizou muito aquilo e não soube lidar com as frustrações. Até isso é muito importante a gente saber, tá? É muito importante a gente saber que pode acontecer de ter alguma frustração nesse meio do caminho, você precisa lidar com isso, tá bom? Olha só, vou contar uma história pra vocês sobre frustração com trabalho de parto. Uma mãezinha, entre 40 e 42 semanas é o máximo que esse bebê pode esperar, tá? O ideal é 40 semanas para esse bebê nascer. Eu até falo assim, olha, chegou 40 semanas, não entrou em trabalho de parto, vamos ver como é que esse bebê tá, fazer as consultas com o ginecologista 2 vezes na semana, né? Observar os movimentos do bebê, se esse bebê parou ou não de mexer.
É muito importante porque esse bebê vai ficando sem espaço e às vezes a respiração fica um pouco mais dificultada, né? Essa troca de oxigênio fica dificultada, o bebê fica apertadinho, ele fica tentando se movimentar para sair, mas não consegue, né? A mãe às vezes não evolui para o trabalho de parto. Então, tudo isso são contratempos que podem acontecer, a gente tem que saber como lidar. Não adianta a gente querer, tipo, pensou, e aí pode dar muito errado, gente. E olha só, essa mãe idealizou tanto o trabalho de parto. Não, eu quero parto normal, tá bom. Entrou 40 semanas, nada de entrar em trabalho de parto. 41 semanas, nada, e ainda insistindo. E daí o ginecologista falando pra ela, não, então vamos internar pelo menos pra induzir, tá bom, vamos induzir o trabalho de parto, né? Cada um com seus critérios, tá, gente? Eu não tô falando que isso é certo, que é errado, mas é um fato que aconteceu, por isso que é importante a gente saber lidar com as frustrações. Induziu o trabalho de parto e nada, e ela queria. Enfim, por tanta insistência, esse bebê nasceu, tinha uma circular de cordão. Circular de cordão é quando o cordãozinho umbilical do bebê nasce todo enroladinho no pescoço, tá? E aí esse bebezinho ficou roxinho, nasceu parado, sem respiração. E aí quando a gente pegou esse bebê, não fui eu, falei a gente, mas não fui eu, foi uma colega minha. Pegou esse bebê, ele tava totalmente parado. A mãe queria ficar com ele no colo. Então assim, foi uma briga interna, sabe, muito grande, porque ela viu que o bebê não tava bem, o pediatra queria pegar, ela não queria entregar esse bebê pra pediatra, então aquela sensação horrível, né, de ai meu Deus, não foi isso que eu idealizei, e agora o que eu faço? Vão pegar esse bebê de mim, mas o bebê tá mal, precisa de cuidados, é uma briga interna, um conjunto de emoções, gente, que é inexplicável, por isso que você precisa estar preparado, tá? Precisa saber que isso pode acontecer. E aí essa colega minha pegou esse bebê, já levou ele para dar os primeiros atendimentos e respirando esse bebê e nada, e massagem cardíaca e nada, e começa as medicações, e aí a equipe inteira em cima, e aí veio todos os médicos do andar, e aí aquele desgaste, o pai tava perto, e aí tiraram já o pai do quarto, e a mãe ali naquela situação recuperando do trabalho de parto. Olha só, vocês imaginam toda essa confusão, toda essa cena, toda essa tristeza, essa ansiedade de todo mundo, a euforia dos profissionais em ter que querer ajudar e ter que ver que aquele bebê tá mal. Enfim, foram 40 minutos de tentativa de reanimação para esse bebê e conseguiu reanimar, mas ele ficou parado durante muito tempo, né? Ficou entubado muitos meses na UTI, se não me engano 3 ou 4 meses entubado na UTI, para poder conseguir sair para casa. Saiu com gastrostomia, saiu com traqueostomia, né, que ajuda a respirar, e a comer por sonda, né, na barriguinha. Tudo isso por conta de uma tentativa frustrante e que não deu certo de um parto normal, por não querer se frustrar e dar a opção de fazer uma cesárea nesse momento, tá? Então é muito importante as tomadas de decisão, tá? É importante você e o pai da criança e a tua rede de apoio estarem cientes do que pode acontecer e tomarem as decisões corretas nesse período. Enfim, mãe, que é mãe moderna hoje em dia normalmente, mãe que trabalha fora, mulher que quer ser mãe, quer ser dona de casa, quer ser esposa, quer ser mulher, quer ganhar o mundo, conquistar o mundo. Não esqueçam de vocês, tá? É muito importante que vocês se cuidem. Sim, beleza física mesmo, tá? Se cuidem da pele, hidratação da pele é muito importante para não ter aquela flacidez de pele, as estrias, tá? Então é muito importante vocês se cuidarem também, tá? E se cuidarem enquanto casal, né? Ter aquela boa conversa com seu esposo, deixar ele ser participativo. Tem mães que são tão leoas, né? Nada de errado com as mães leoas, mas que às vezes elas não deixam ninguém ajudar e ninguém participar. Em muitos momentos, a gestação ela é um pico de altos e baixos, porque é um pico de hormônio o tempo inteiro e várias sensações podem acontecer. Medo, frustração, será que eu vou dar conta? Será que eu vou estar preparada para o parto, né? Então, essas decisões parecem pequenas, né? Mas não, elas são muito importantes, né? E tem todo um preparo para você chegar lá, todo um preparo com o seu corpo, e isso é muito bacana você aprender a se cuidar para poder lidar melhor com esses problemas lá na frente, tá?
E aí, doutora, tá bom, então eu vou tomar minha decisão do trabalho de parto. Tá, parto normal, parto cesárea, isso vai depender muito da sua conversa com o seu ginecologista, se você é ou não mãe de primeira viagem, se você teve alguma doença ou tem alguma doença durante a gestação, né? Se você já teve parto anterior, se você é uma mãe adolescente, se você é uma mãe com idade de risco, que a gente fala, né? Antigamente, até para vocês terem ciência, a gente falava que gestação de risco era acima de 35 anos. Hoje, gestação de risco está acima de 40. As mulheres estão tão mais ativas que estão deixando para ser mãe mais tarde e às vezes algumas ficam com medo de engravidar. Então não se sintam com medo, tá? Hoje mudou muito essa base de gestação de risco, das crianças terem algum problema ou da mãe terem problemas de saúde quanto a isso, tá? E falando em saúde, mamães não esqueçam de se cuidar. Olha só que bacana. Se você é uma mamãe que ainda está tentando engravidar, isso é mais legal ainda para você. Você está tentando engravidar, os estudos mostram que 2 anos antes, de 1 a 2, tá? Em média, 1 ano e meio antes de você engravidar, fica ali no seu DNA, na tua genética, todo o hábito que você tem, saudável ou não, e isso pode passar para o teu bebê. Então, se você está tentando se programar para engravidar, daqui 1 ano, 2 anos, ainda dá tempo, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso, o teu hábito, tanto de rotina quanto de sono, se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você come saudável, se você bebe muita água, se você tem se você faz uso de algum medicamento ou de algum tipo de droga, seja ele cigarro ou bebida alcoólica, tá? Então é muito importante saber desses poréns que tem na gestação e como lidar com eles, tá bom? Para tudo a gente tem uma forma de te ajudar e a forma mais correta é você se abrir com o seu profissional, tá? Vou escolher meu parto, tá na hora de fazer meu plano de parto já? Não, tá na hora de você escolher o pediatra, tá? Doutora, mas como assim? Tô gestante, já tô com meu ginecologista, pediatra pra quê? Pediatra agora? Meu bebê ainda nem nasceu. Pois é, grande engano se você pensa que o pediatra deve ser escolhido só depois do nascimento do seu bebê. Não, depois do nascimento você já tem que estar convivendo com o seu pediatra faz muito tempo, tá? E vou te contar o porquê. O pediatra ele deve começar a procurar a partir do 3º trimestre de gestação, tá? Porque ele vai te ajudar a preparar tudo pro teu bebê e preparar você, tá? Eu costumo falar assim, que eu sou mais pediatra dos pais dos meus pacientinhos do que da própria criança, né? Eu costumo dizer muito que o bebê ele é um conjunto, ele não anda sozinho, é uma engrenagem. Se alguma das partes não tá bacana, com certeza não vai rodar legal. Então é isso, se a mãe não tá legal, o bebê não fica legal, o pai não fica legal, a rede de apoio todo não fica bem, tá? Então é muito importante você tá bem em primeiro lugar. Sempre falo para as mamães e elas ficam me olhando assim, assustadas, né? Falando, sabe quem é a coisa mais importante nesse momento? Aí todo mundo fica esperando dizer, né? É o bebê? Não, não é o bebê, é você, mamãe, né? Quando esse bebê nasce, a coisa mais importante continua sendo você. Porque se você não tá bem, o seu bebê não vai ficar bem, né? Então eu sempre falo para as mamães, se cuidem, gente, cuidem de você. Descansem, procura dormir nos intervalos que o seu bebê dorme, se alimentem bem, tá? E tomem muita água. E muita que eu falo é muita mesmo, 4 litros de água por dia. E isso não é só durante a amamentação, é durante toda a gestação e depois também, tá? Gente, o nosso corpo é feito de 70% de água. Então, se você bebe muita água, você se sente um pouco mais energizado, tá? Se sente um pouco mais disposto, né? Porque senão você fica exausta e cansada e aí a rotina do recém-nascido ela já é exaustiva, né? E vocês vão aprender isso durante a gestação, que é o período mais adequado para você aprender a lidar com todos aqueles problemas que eu já te falei que pode acontecer, né? E não deixa para atuar lá. Quando você deixa para resolver um problema só na hora que ele aparece, você vai conseguir resolver, mas talvez não vai ser da melhor forma possível. E daí você não vai saber lidar corretamente. O cérebro, ele buga na hora que você precisa resolver um problema momentâneo, né? Ali na hora ele espana, sabe? Tipo, o parafuso aperta muito, espana. Pois é, normalmente é assim que o nosso cérebro lida com aquele momento de pânico. Então se preparem, gente, não deixa para chegar na final
despreparado, sem ter treinado, sem ter estudado sobre os problemas que você pode enfrentar na gestação, no trabalho de parto e no pós-parto. E aí vamos falar então um pouquinho de como o pediatra vai atuar, né? Então ele vai te preparar para tudo isso e ele vai te falar o que pode acontecer se esse bebê não nascer bem. E é o que pode acontecer, tá? Pode acontecer? Pode. Normalmente a maioria dos bebês, eles nascem super bem. Os que não nascem bem normalmente respondem muito bem às nossas manobras iniciais, quando a equipe é bem treinada, né? E essa pequena porcentagem que não nasce bem, a gente precisa lidar com isso também. E saber que aquele que não responde bem, que não nasce bem, que não responde bem, ele pode ter algumas intercorrências, ter internação, precisar de procedimentos mais avançados como intubação ou de unidades intensivas, que é a UTI, né? Então eu já gosto muito de falar para as mamães nesse momento, nesse terceiro trimestre todo. Normalmente a gente faz pelo menos uma consulta por mês nos últimos 3 meses da gestação, para poder explicar isso para elas, para explicar o que pode acontecer e se acontecer o que nós vamos fazer, né? E que a nossa equipe vai estar preparada para poder ajudar essa mãe a passar por esse processo, né? E ela vai falar para você também que durante todo o trabalho de parto, ela pode e deve ter um acompanhante, é um direito da mãe, tá? Principalmente durante o parto normal, ter um acompanhante em todo esse processo, ter uma enfermeira obstetra, ter o seu ginecologista obstetra e ter o pediatra, tá? Então é uma equipe bem grande, tá? Ela tem direito de escolher sim o acompanhante. Claro que nesses momentos de Covid a gente está tendo todos os cuidados para que esse acompanhante não seja também do grupo de risco, tá? É muito importante vocês terem isso em mente. A gente sempre vai pensar na segurança de vocês. Vocês quanto família, você enquanto mãe, pai e bebê, tá? Então a gente vai sempre pensar na segurança. E então é um direito seu e você pode escolher quem você quiser para que participe do seu parto, tá? E aí isso faz parte da rede de apoio, né? Que eu já falei para vocês, que são aquelas pessoas que você escolhe e treina para estar com você nos seus momentos de dificuldade, né? Não se esqueçam, gente, não deixa acontecer o problema para resolver. Não vai surtar antes de ter todas as suas cartas na manga na hora que você surtar, tá? Tudo bem, você vai surtar em qualquer momento, mas tenha uma equipe preparada para poder te ajudar nisso, tá? Não se esqueçam de montar direitinho a rede de apoio. Isso é também um tema para um outro vídeo pra gente conversar aqui, tá? E aí vamos falar um pouquinho da participação do pediatra lá no trabalho de parto. Eu vou falar como eu gosto de fazer e vou contar do plano de parto de uma pacientinha minha que foi muito lindo, tá? Bom, então eu falei de plano de parto, que o plano de parto é quando você idealiza tudo aquilo. Idealiza, doutora, idealiza. Bem historinha? Isso, historinha. Eu peço até para colocar num papel. Escreve no papel como você idealiza o seu parto, tá? Eu vou contar dessa minha paciente. Então, doutora, eu imaginei meu parto assim. Eu mais ou menos de 39 semanas, comecei com uma dorzinha aqui, outra ali, e aí com uma pressãozinha embaixo na barriga, umas dorezinhas. Meu esposo estava em casa, sentado no sofá. E aí eu falei pra ele, amor, acho que começou uma contração. E aí ele já ficou todo ansioso, todo feliz, atento. Já veio ali perto de mim, já foi lá dar uma checadinha na malinha de maternidade, que é uma coisa muito importante também, tá? Vou falar quando se deve preparar a malinha da maternidade e o que levar nela. E aí ele já foi lá, deixou separadinho as coisinhas que eles já tinham arrumado da maternidade, né? E isso é a idealização dela, tá, gente? Do trabalho de parto. Foi lá, ajeitou as coisinhas, voltou ali pra sala comigo, já avisei minha enfermeira obstetra, deu 5 minutos, ela chegou, porque ela mora aqui atrás de casa, tá? E aí ela bateu na porta e já aquela ansiedade, as dorezinhas aumentando, ela já tava ali comigo. O pai todo ansioso já, querendo ir pro hospital, e ela, não, calma, vamos aqui devagarinho, porque a mãe em casa, gente, ela fica um pouco mais tranquila. Então, se você é uma mãe de primeira viagem e tá tudo bem com você e com o seu bebê, e você tem uma enfermeira obstetra que tá ali, ajudando você e vendo o foco do seu bebê, vendo se esse coraçãozinho tá bem, né? Ajudando para saber como tá de dilatação, como tá o período de expulsão do bebê, isso tudo parto normal, tá? Então, se você tem um profissional que te deixa seguro, pode ficar em casa até 7 ou 8 centímetros de dilatação, desde que o seu obstetra e o seu pediatra já estejam cientes, tá? Que foi o caso dela. Tá bom, a minha enfermeira obstetra chegou, ela viu que tava tudo bem com o bebê, escutou o coraçãozinho, aquele coraçãozinho acelerado do bebê durante
Os últimos dias assim de gestação parece que é mais acelerado ainda. A gente já ansioso para ver aquele rostinho da nossa princesa, a menininha que ia nascer. E daí a gente já ligou pro obstetra, né, e já deixou ele avisado, já ligou pro pediatra, né, no caso ela tava contando pra mim, ela falou, já liguei pra você avisar, né, porque a gente tem que se organizar pra poder estar no hospital também pra recepcionar esse bebê. E aí o obstetra já foi pro hospital, já preparou todo o quarto pra ela, eu logo cheguei também junto com ela, e ela preparou lindamente aquele quarto, né, sim, eu posso, doutora, preparar todo o quarto do jeito que eu quiser? Sim. E o quarto dela ficou maravilhoso, cheio de bexigas de sejam bem-vindos, né? Hoje não pode por causa do Covid, tá, gente? Então tudo que tá processo de contaminação a gente evita. Pois a coisa mais linda em luzes e plaquinhas de chegada do bebê, era uma delícia entrar naquele quarto. E tem uma antessala assim antes de chegar no quarto. E aí ali ficou todo com uma luz mais baixa, cheia de luminárias, aquelas luzezinhas, sabe? Tipo de varalzinho assim, um monte, um pisca-pisca mais moderno, mais ou menos isso. E pôs um som que ela queria, escolheu a playlist dela, né? E aí ela contou, né? Escolhi todas as minhas músicas, doutora, aquela que você sabe que eu gosto, músicas calminhas. E tem as mamães que escolhem também os batidão, viu, gente? Eu já fiz parte com mamãe escutando funk. Pois é, gosto musical não se discute. E sim, você pode escolher assim o seu gosto musical, tá? Sua música que você quer que durante todo o trabalho de parto rode a sua playlist, tá? E você pode escolher as pessoas que vão estar com você, igual eu já falei. E aí, ela falando, aí entrei, montei, a enfermeira obstetra montou todo o quarto, fui ajudando ali os pouquinhos, porque a dor ainda não estava muito intensa, o pai também foi ajudando, já estava presente, né? E aí as contrações foram aumentando, as dores foram aumentando. E sim, gente, dói sim, a gente romantiza tanto o trabalho de parto, porque realmente é tão lindo, né? É tão emocionante você ver uma mulher dar a luz, dar vida a outro serzinho tão pequenininho, né? Sair de dentro de você um serzinho de luz, é muito lindo. E aí sim dói, então a gente às vezes romantiza tanto que esquece de falar que dói muito, e você pode chorar, e você pode gritar, tá? Enfim, é uma maternidade, não se preocupe com isso. As pessoas que estão ali estão preparadíssimas para poder lidar com toda essa situação, então fica à vontade, tá? E aí, com toda essa dor, né, ela falava assim, me acalmava de saber que o meu esposo estava ali, né? Então olha só a força de uma companhia, de um pai que é parceiro. A dor parece que era mais leve porque ele estava ali comigo, me apoiando, né? E daí ela contando que estava primeiro sentadinha na banquetinha, né? Nossa, sentada na banqueta? Sim! Quem está com dor é você, e é você que vai escolher a melhor posição para você ter o seu bebê. Pode ser na banqueta, pode ser em pé, pode ser na cama, no sofá, no chuveiro, onde você quiser, né? Eu só não recomendo parto dentro da banheira, tá, gente? Depois eu conto pra vocês por quê. Mas a banheira para analgesia, ou seja, alívio da dor, é muito bacana, tá? Aquela aguinha morna, aguinha quente ajuda muito a mãe. Então isso ajuda muito a mãe, ela escolher o melhor jeito que ela vai ficar para aquele momento é muito importante e é um direito dela, tá? Então sim, ela pode escolher isso. E aí ela contando quanto era importante, né, quanto ela descobriu que era importante a presença de alguém ali para dar força. Ela falou, parece, doutora, que ele fazia força junto comigo, né? Eu fazia força, ele fazia força também, me apoiando, né? E isso é muito bacana, a gente saber que o apoio do pai, o apoio de quem você escolheu, né, para participar desse momento, é muito bem-vindo, é muito importante. Por isso que é importante você saber criar o vínculo e saber criar a sua rede de apoio, tá? Que vai ser um teminha para outro vídeo. E aí eu tava na cama, e aí o bebê já com a cabecinha para fora, e aí o pai e o ginecologista assim falou, põe a mão aqui pra você sentir. E ela já sentiu a cabecinha do bebê. O bebê nasceu, foi direto pro colo da mãe, pra barriga da mãe, né? Já mamou naquele momento, né? E aquela emoção, o bebê nascendo, o pai chorando já, né? Então,
toda essa vivência, assim, ela contando, eu fui imaginando e me emocionando e ela foi idealizando. Isso é o plano de parto. E aí eu falei, e aí, continua, né? E aí o bebê chorou, eu peguei o bebê e ele acalmou quando nasceu. E aí logo veio o pai, né, e fazendo pele a pele com o pai. Pele a pele foi uma coisa que eu ensinei pra eles, né, que eles não sabiam que existia. E eu vou falar pra vocês o que é. O pele a pele com o pai é quando o pai também tira a camisa e sente o bebê no peito, tá? Esse contato pele a pele com o pai, os estudos têm mostrado pra gente que faz o bebê crescer saudável, crescer muito mais seguro, tá? E se desenvolver muito melhor na parte neuromotora, quer dizer, vai estar dentro da normalidade, dali pra mais, o crescimento dele. Sentou, andou, conversou, tá? Então, sempre nos padrões. Então, isso é muito importante. Sim, só o fato de colocar a doutora no peito, sim. Então, os bebês que crescem com o pai falando na gestação, o pai acompanhando durante o pré-natal, o pai acompanhando e sendo a força durante o trabalho de parto, e o pai que ajuda a mãe depois, no período da maternidade, ali, principalmente até os primeiros 6 meses de vida, né? Que é a parte mais exaustiva da maternidade. Isso, só essas mudanças, a gente fala só, né? Parece pequeno, mas é muito importante. Muda todo o crescimento, o hábito e o desenvolvimento da sua criança, né? E os estudos até têm melhorado muito em relação a isso, né? O novo pai, o novo papel do pai, o pai moderno, né? O pai que participa, é muito importante o pai participar desses momentos. E os estudos em relação a isso tem cada vez trazendo assim mais novidades e novidades muito legal, tá? Então, se você pode que o pai participe, se você pai pode participar, participe, porque com certeza vai ser um conjunto muito bacana. Eu sempre falo assim, a família é um conjunto, tá? É uma roda. Se uma das engrenagens não tá legal, não vai funcionar legal. Então, gente, é muito importante vocês saberem que isso vem acontecendo e o papel do pai vem se modernizando a cada vez mais, né? Cada vez mais, né? A gente achava antes que o pai ele não podia participar, não podia ajudar a amamentar. Como assim? Eu, pai, amamentar? Sim, você vai ajudar na amamentação. Não literalmente dar o seio materno, né? Mas estar ali presente, trocar fralda, né? Esses dias eu cheguei na maternidade e vi vários paizinhos, né? Um dando banho, outro trocando a fralda, outro botando pra rotar. Então tá muito bacana, assim, que os pais estão querendo ser participativos e as mães deixando que eles participem. Então isso é muito bacana, tá, gente? Tá aí, doutora, a gente idealizou tudo isso, fez o nosso plano de parto, tá? É simplesmente isso? Não! Aproveitem esse momento de gestação para vocês estudarem a respeito de. Uma delas, sono. Sono é uma das coisas que mais castigam as mamães. A maioria delas me relatam essa dificuldade, tá? Normalmente os papais trabalham fora, tem aí 5 dias de afastamento, né, por lei, a paternidade. A mãe normalmente fica 6 meses, a mãe que trabalha fora, né, e agora tem mais algumas coisinhas aí de lei que mais pra frente eu vou falar pra vocês, tem as empresas cidadãs, né, tem alguns direitos de pai e mãe, mas eu vou falar isso em outro vídeo pra vocês, tá? E daí a rotina da casa muda, né? E o sono é uma das coisas que mais atrapalham, porque até o 3º mês de vida, o bebê, ele não sabe diferenciar o dia da noite, né? Ele não tem um hormônio que chama melatonina, que faz ele ter essa diferenciação, que noite é noite, dia é dia. Por isso é importante a rotina do sono e você aprender sobre o sono, tá? Outra coisa que também tira a paz das mães em saber lidar naquele momento são as cólicas, tá? Cólica. Se você não sabe o que causa cólica no seu bebê, se você não sabe lidar, se você não sabe o que fazer, como fazer, você vai com certeza surtar mais rápido que qualquer outra mãe e não vai saber lidar com isso, tá? E pode desenvolver muitas doenças mentais, ansiedade, depressão pós-parto, pânico, tá? E se acontecer também, calma que para tudo a gente tem um jeito de te ajudar, mas estejam preparadas, tá? E se preparem durante a gestação ainda. Tá, então tudo isso. E aí depois, e a amamentação? Nossa, a amamentação a gente acha que é intuitivo, né? Vai nascer, vou botar pra mamar e vai ficar tudo bem. Não.
A descida do leite ela é dolorida, às vezes você vai ter mastite, às vezes você não vai ter leite na hora, o colostro desce, mas às vezes demora a descer. O leite demora para descer, né, que é diferente o colostro do leite. O colostro é aquele leitinho mais rico em água e proteção para o bebê, e o leite é aquele mais gorduroso, além das proteções da água, ele tem gordura que vai fazer o bebê crescer e desenvolver, né? E aí a gente acha que é muito intuitivo, nasceu, vou botar para mamar e ok, tudo bem. Mas não é assim, tá? A gente tem muitos contratempos. A gente tem bebê que pega só num tipo de posição, né? Então, ou de um lado, ou de outro, ou de cavalinho, ou invertido, ou em cima da mãe. Então, tem muitos métodos e às vezes o bebê não se adapta em um e você deixa de dar seio materno porque ele não se adaptou, daí você acha que é só isso que ele tem pra fazer, né? Acaba entrando com fórmulas onde você vai ter, além de gasto, pode trazer muito prejuízo para esse bebê, pode afetar a saúde dele como um todo, desenvolvimento de alergias, hemorragias, trato gastrointestinal. Então, assim, uma série de problemas que você pode desencadear em não saber, simplesmente pelo fato de não saber lidar com aquele primeiro problema que apareceu. E como você vai solucionar isso? Aprendendo ainda durante a gestação, tá? Que é o mais adequado. Outra coisa muito importante para você saber, eu acho muito bacana fazer terapia ainda durante a gestação para lidar com relacionamentos. Ah, sim, relacionamento de marido e mulher. Quando o bebê nasce, os hormônios da mãe fazem uma queda brusca, assim. Tipo, cai. Vai pro zero, assim, de lá de cima de 1 milhão, cai. E aí o que acontece? Ela fica estressadíssima, ansiosa, com medo, né? Aquela sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, às vezes, ela vai ser um pouco rude com você, pai. Mas vocês precisam estar preparados para isso. Estão reparando que a gente sempre tem um problema, mas se você sabe que você vai enfrentar ele, você já vai ter um mecanismo, seu cérebro já vai estar preparado para lidar com aquilo de uma forma muito mais fácil, tá? E os relacionamentos às vezes são deixados de lado, né? Às vezes o pai, inclusive eu tenho um paizinho que falava assim, eu perguntei assim pra ele, né? Perguntei pra mãe dia da consulta, nas consultas domiciliares, que eu gosto bastante para poder saber qual é a rotina da casa. Eu gosto muito de avaliar isso porque as famílias ficam muito mais à vontade. E aí durante essa consulta eu perguntei pra mãe como é que ela tava, examinei o bebê, e aí perguntei pro pai. Virei pra ele e falei, e você, pai, como você tá? Quais são as dificuldades que você tá encontrando, né? Que tá sendo a sua dificuldade em lidar com alguma situação? Fala pra mim, quais são os seus medos, o que você tá sentindo? Aí ele me olhou assim com uma cara de passado, assim, tipo, eu? Você? O que tá acontecendo? Como você tá se sentindo? Ele, nossa, nesse tempo todo nunca ninguém perguntou pra mim como eu tava me sentindo. E sim, os pais são esquecidos, né? E às vezes você, pai, nem se dá por conta disso, e as mães também às vezes passam desapercebido, porque é tanta confusão, bebê que acorda na hora de mamar, vou comer, o bebê quer mamar, vou tomar um banho, o bebê começa a chorar, é tanta confusão, que se você não estiver preparado para lidar com isso, você vai se perder no meio do caminho, seu relacionamento pode ser abalado, e isso não é bacana. Vocês são família, você não pode esquecer, mãe, que você é mãe, que você é esposa, que você é mulher, né, que você sim deve cuidar da sua casa, né, sim, tudo bem você pedir auxílio para isso também, tá? Você não tem que ser super poderosa, então divida as suas funções de mãe. Tudo bem você terceirizar muita coisa, tá? Então não perca tempo em querer fazer tudo sozinha, em ser uma mamãe super poderosa. Divida os seus superpoderes com outros super-heróis que podem te ajudar, tá? Mais ou menos. É isso para vocês terem noção sobre o que enfrentar quando você decidiu engravidar ou quando você descobriu que tá grávida. Então procurem estudar. E isso eu citei assim, 3 coisas, tá? São infinitas coisas que vocês precisam aprender. Então aproveitem esse tempo da gestação para você se aprimorar e estudar a respeito de tudo que você vai enfrentar. Eu citei tão pouca coisinha e é uma infinidade de coisas. Isso que eu tô falando só de decidir engravidar ou já tô grávida até 6 meses de vida do bebê, tá? Então procurem aprender a respeito disso, tá? E contem comigo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo.